Graças a Deus, coisa linda e boa. Poder louvar, adorar, engrandecer o Senhor, coisa boa. É poder estar na casa do Senhor. Fica imaginando se aqui é bom. O céu, então, deve ser divino. Literalmente divino. Mas dando continuidade àquilo que nós estamos falando, eu quero pedir que você gentilmente abra sua Bíblia aí. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Hoje nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 3. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2. Versículos de 1 a 3. Você fica sentadinho, mas em reverência à palavra do Senhor. Diz-nos assim: portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que, por meio dele, cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Amém? Uma coisa que nós estamos falando sobre santidade, decisões por santidade durante esse mês, é a nossa proposta. E estamos andando um pouco aqui no livro de 1 Pedro. E nós queremos pensar um pouco, tanto hoje como pensamos na semana passada, sobre o crescimento espiritual dos salvos. Conversamos um pouco, que eu denominei primeira parte semana passada, e hoje queremos continuar como uma segunda parte daqui. Uma coisa interessante, deixa eu formular aqui o meu raciocínio para que você me acompanhe. Uma coisa que nos difere dos outros animais é que os outros animais, além de serem chamados irracionais porque não pensam, mas reagem às coisas unicamente pelos instintos que os movem, nós, como animais que somos irracionais que deveríamos ser, não deveríamos ser motivados pelos nossos instintos, pelos nossos sentimentos. Eles não deveriam ditar o nosso comportamento. Na verdade, o nosso comportamento, então, deveria ser um substrato, um resultado de uma necessidade ou de um desejo. É assim que os animais irracionais agem. A coisa mais difícil é você colocar diante de um cachorro, por exemplo, faminto, a alimentação, um pedaço de carne, e conseguir que ele não avance e pegue. Ou se porventura ele estiver comendo, a coisa mais irracional da nossa parte é tentar retirar dele, porque ele vai reagir a um instinto. Assim como quando vemos uma cobra, o que os estudiosos dizem, os especialistas dizem é que se você ficar parado, ela vai te observar, e se ela não se sentir ameaçada de maneira nenhuma, ela simplesmente vai desarmar o bote que ela armou instintivamente, se preparando para se defender. Mas se ela não se sentir ameaçada, ela vai desarmar o bote e vai se retirar e vai embora. O que normalmente acontece é a nossa reação de forma instintiva, e aí o animal ataca. Será que é simples desse jeito? Nem tanto. Não é tão fácil e nem tão simples que, ao observarmos, nós vemos que várias ciências da esfera humana se debruçam há um bocado de tempo tentando entender, buscar compreender esse ser chamado humano. E aí poderíamos passar por coisas como a neurociência,
que procura entender como é que essa coisinha minúscula de mais ou menos 2 quilos que nós chamamos cérebro funciona. Porque é dali que partem todas as ações da nossa vida. Também passam por coisas pela filosofia, que desenvolve temas para estudar a razão de determinadas coisas da vida. Foi através dos estudos dos filósofos que alcançamos um entendimento enorme sobre nós mesmos. Aliás, todos nós temos um pouco de filósofos em nós mesmos. É aquele momento em que você se retrai introspectivamente e tenta entender determinadas coisas na sua vida. Você nada mais está fazendo do que filosofando, estudando o tema, averiguando, pensando sobre aquela situação. E coisas como a psicologia, que procura entender como é que os nossos sentimentos, nossas emoções, elas movem a nossa vida. Depois de observar tudo isso, todos eles chegaram ao resultado de que duas coisas, dois pesos atuam no nosso comportamento. Primeiro, a motivação e segundo, o estímulo. E as pessoas têm a mania de confundir uma coisa com a outra e dizer eu não tenho estímulo para fazer determinada coisa. O estímulo, na verdade, é externo, é algo que as pessoas provocam em você ou tentam provocar em você, mas a motivação, como diz Cortella, ela é uma porta que se abre pelo lado de dentro. A motivação é algo que está dentro de você, que se você não abrir a porta, de maneira nenhuma o seu comportamento será alterado. Ah, não concordo não, pastor, vou desenhar bem forte para você nessa noite. O marido chegou em casa, louco para ter uma relação íntima com a esposa. Ela não está muito no clima, como diz por aí. Mas aí ele tenta, ele investe. E o estímulo externo para ele, dele para com ela, ou de repente dela para com ele, né? Aquela camiseta sexy, aquele baby doll, aquela passagem para lá, para cá, para lá e para cá, e daqui a pouco você está hipnotizado. O estímulo externo veio. E até de repente a vontade apareceu. Mas é você quem abre ou não a porta, entendeu? É você que se motiva a entrar naquilo ou não. É por isso que eu, particularmente, ponto pacífico, não quero que você pense dessa maneira. Eu entendo que ninguém faz a cabeça de ninguém. As pessoas tentam estimular o outro a acompanhar o seu pensamento, a acordar com ele naquilo, a acompanhar aquela filosofia de vida, mas eu que me motivo ou não a participar ou pactuar com aquilo lá. Motivação, então, é algo interno, mesmo que a palavra motivação quer dizer algo que se move, que motiva, que incentiva, que move algo. A causa motivadora de determinadas coisas, isso não está no exterior, está no interior de cada pessoa. Então, quando você diz assim, o fulano chega, ô, irmã, você não vai lavar a louça? Eu não tenho estímulo, você quer dizer que você não tem motivação para fazer aquilo. O estímulo já está, você não vai fazer? Está aí o negócio, vai realizar ou não? Ah, não tem estímulo, você está sendo estimulado, mas ainda não abriu a porta da vontade para fazer aquilo lá. Deu para entender? Então, motivação e estímulo são coisas diferentes umas das outras. Por isso que quando Pedro, no versículo 2, olha aí, e aí nós entramos um pouco mais para dentro da palavra, como bebês recém-nascidos, Pedro diz. Desejem intensamente o leite espiritual. Para quê? Por meio dele, vocês cresçam e experimentem plenamente a salvação. Se você observar um bebê a mamar, o que percebe-se no ato da criança mamando, sugando o leite materno, é que ela vem com uma voracidade, uma vontade, tem aquele desejo ardente, porque é como que ao olho daquele que está olhando externamente, é como que se aquele bebê dependesse disso, e na verdade ele o depende, porque aquilo que alimenta-o, é aquilo que o fortalece, é aquilo que lhe traz, com certeza, maior resistência às doenças, às enfermidades, aquilo que de fora está querendo ali atingi-lo. Por isso que Pedro diz, olha, da mesma forma que um bebê,
que busca esse leite para se alimentar e fortalecer a sua vida. E ele busca com um desejo tão forte, tão grande, como que se o seu fortalecimento, seu alimento, a sua vivência, a sua vida dependesse nisso. Vocês, da mesma maneira, não o leite materno, não o leite material, mas desejem com o mesmo ardor o leite espiritual para que vocês cresçam. Vocês são agora renascidos. Primeiro versículo lá, ele disse que nós devemos deixar aquela lista que nós conversamos com você, devemos deixar aquilo, uma vez que vocês retiraram a roupa velha, colocaram a roupa nova, desvestiram-se do velho homem, revestiram-se do novo, tornaram-se como criança, nasceram novamente para uma nova vida, uma nova realidade. Agora vocês precisam crescer nessa realidade. Como vocês crescerão? Desejando o leite que vai alimentar e fortalecer a vossa vida. Quando ele diz desejar ardentemente, a palavra grega que ele usa ali é epiteto, que quer dizer anelar, desejar ardentemente. Você encontra uma realidade dessa quando o salmista lá no Salmo 42, versículo 1, você sabe muito bem, o salmista diz assim: da mesma maneira que a corça deseja ardentemente os riachos, a minha alma tem sede de Deus. Essa realidade que Pedro quer incultar na nossa mente, ele fala da maneira que aquele bebê, ele usa essa metáfora da maneira a que o bebê clama, busca, anela, deseja ardentemente em se alimentar daquele leite materno para a sua sobrevivência. Vocês como crianças semelhantemente renascidos, como bebês espirituais, busquem esse leite para que através dele, por ele, vocês cresçam. A salvação já trouxe essa presença de Deus para as nossas vidas. Ela já trouxe o Senhor para dentro de nós. Mas nós precisamos crescer nesta nova realidade que agora estamos revestidos, que é ser salvos, crentes, cristãos, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Como bebês recém-nascidos, brefos, palavra usada para designar uma criança na mais tenra idade. Foi assim que Jesus disse quando seus discípulos quiseram afastar dele as crianças que queriam vê-lo, queriam chegar a próximo dele. Ele diz: não impeçam, não atrapalhem as crianças de chegar até a minha presença, porque na verdade aquele que não se tornar como uma criança não vai ver o reino do céu, porque o reino do céu é espiritual, é uma nova realidade. Eu preciso me desvestir de tudo aquilo que eu conheço, como Paulo já disse, olha, reputar como perda, como esterco, como nada, tudo aquilo que eu sabia para verdadeiramente ganhar a Cristo. Vocês, independente se são recém-convertidos, se nasceram agora para essa realidade, se já têm uma caminhada com o Senhor, se já tem alguns anos nessa vertente, eu preciso a todo momento buscar meios para que a minha vida cresça, para que eu avance nessa realidade que é o Senhor, para que eu tenha mais embasamento para os meus pés, mais fortalecimento para mim em a fé no Senhor Jesus. E alguns meios que nós temos à nossa disposição, mas que muitas vezes nós não nos utilizamos deles são. Quando eu comecei a ser professor de teologia, dar aula em seminário e andar por esse caminho, uma das primeiras coisas que eu aprendi foi que isso foi a primeira chapuletada que um grande mestre que já está nos braços do Senhor disse: olha, não venham usar a sua teologia de púlpito aqui. Aqui é um ambiente pensador e eu espero que vocês sejam pessoas pensantes. Ele adorava bombardear nossa fé para ver se estávamos firmados, e ali descobríamos que muitas vezes nós estamos firmados, como vos disse na quinta-feira, nós estamos firmados naquilo que a palavra do Senhor diz, naquilo que o Senhor ensina, naquilo que é a realidade da palavra de Deus. Estamos firmados porque A disse, B disse, C disse, não sei quem asseverou, eu ouvi isso daqui, mas tem na palavra do Senhor. Aonde está? Me lembro que quando
Chegamos em 1999, alguns nem eram nascidos, né? Meu Deus. Houve um alvoroço tremendo, porque houve um irradiar mundialmente, e isso nasceu dos cristãos, dizendo que o mundo ia acabar, porque estava escrito na palavra da palavra do Senhor, de 1000 passará, mas a 2000 não chegará, e só via crente desesperado. Jesus está voltando, dá uma buzinada, meu Deus, Jesus está voltando, é a buzina, é a trombeta tocando, e todo mundo foi a passagem de Réveillon mais tensa na vida daqueles que acreditaram numa tremenda de uma besteira, né? E eu falo com toda segurança, porque eu vivi lá. E das duas, uma, ou Jesus voltou e esqueceu de mim, que seria um problema sério, para mim, não para ele, ou ele não voltou ainda. E as pessoas vinham desesperadas e todos falavam, olha, mas está escrito, é a palavra do Senhor. É, que legal. Aonde? Ah, não sei, pastor fulano falou, irmã falou, não sei quem falou, está dito, todo mundo está falando, mas está escrito isso. É realmente dessa maneira que o Senhor falou. Então, o primeiro meio de graça para crescermos na santidade é tomarmos a palavra do Senhor como uma porção intelectual para avançar na nossa espiritualidade. Muitas vezes nossa espiritualidade fica presa, fica solidificada apenas em coisas que não têm nada a ver com o Senhor. Lembrem-se, os senhores ouvintes da palavra de Deus, Deus não tem compromisso com ninguém, o compromisso do Senhor é com a palavra dele, quando você está pela palavra dele, assim como Moisés disse, que dirão os outros, pois foi o Senhor que disse que nos tiraria e nos guiaria até lá, com o braço forte. E agora, se o Senhor deixar aí no meio, Moisés foi audacioso, não simplesmente Moisés falou, Senhor, estamos tentando viver aquilo que o Senhor disse, é a tua palavra. Ele disse, eu sou um Deus que zela e vela pela minha palavra. Por isso, quando dissemos o Senhor é fiel, é bom, muito bom, mas é muito ruim também, porque ele é fiel não a mim, não a você, ele é fiel à palavra dele. Ele disse assim, vai acontecer. Buscar de forma intelectual, ser inteligente, é um ser pensante, é um ser racional, é interagir com a palavra de Deus, porque o Senhor disse isso, o que estava acontecendo, o que estava ocorrendo aqui. Agora eu entendi. E aí seus pés ficam firmados, não é qualquer Zé, não é qualquer Benedito, não é qualquer Antônio que vai chegar e bombardear a sua fé, porque os seus pés estão calcados na palavra do Senhor. Houve um tempo, e eu creio que você talvez não tenha vivido, em que, infelizmente, as pessoas diziam por aí afora, cada vez que você ia evangelizar alguém, entregar uma porção da palavra do Senhor, falar de Jesus, você tomava no meio da cara, porque as pessoas falavam, essa coisa de crente é só para pedreiro, nada contra, era o que elas falavam, para pedreiro e empregada doméstica, é apenas para gente burra. Parei um tempo para pensar, não sou filósofo, mas gosto de pensar. E aí quando você vai pensar, você vê e observa, e a internet mostra aí as tremendas asneiras que aqueles que dizem que são cristãos asseveram. Coisas que não têm o menor cabimento. É por isso que vocês que estão criando filhos, cuidado. A pior fase na vida de um cristão é quando ele adentra na faculdade. Faculdade é ambiente pensador, é academia de pensadores. E lá tem filosofia, lá tem um monte de coisa que eu não vou aqui enumerar, mas que vai tentar detonar a fé daqueles que o são. Tem uma faculdade. Eu não vou dizer qual é, mas a maioria conhece. Existe uma faculdade, ela era uma das melhores faculdades cristãs que existiam. Uma das melhores. Mas, de repente, virou a administração dela e a administração colocou o olho apenas no comercial. Então, quando ela ocupava o lugar de uma das melhores faculdades cristãs, aquela faculdade tinha doutores, mestres, mas com ideologia cristã, que ensinavam com conhecimento, mas ensinavam com o temor de Deus.
Mas a partir do momento que a administração começou a olhar apenas financeiramente, comercialmente, você encontra de tudo lá. O parâmetro para entrar é apenas a graduação. A ideologia religiosa não importa. E aí nossos filhos estão indo para lá aprender de alguns que têm ideologia religiosa diferenciada, que pensam de outra maneira, que não asseveram de maneira nenhuma que Jesus é o Senhor. E é para lá que eles estão indo. Então eles precisam ter sua fé firmada de forma intelectual a saber defender. Foi o apóstolo Pedro que disse: estejam prontos, preparados a responder a cada um qual é a razão da sua fé. Ela não é algo no vento, algo sem base nenhuma. Eu tenho base naquilo que estou. Abra sua Bíblia aí. Mateus capítulo 22, versículo 29. Ouçamos nessa noite o que o próprio Senhor Jesus diz sobre isso. Eu tenho mais 3 tópicos que vão estar baseados exatamente nesse e em mais 2 versículos. Mateus, capítulo de número 22, no versículo 29, é o próprio Jesus quem diz. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O que passa aí, pastor, é um momento em que alguns saduceus que não acreditavam de maneira nenhuma na ressurreição, eu acho interessante você depois parar um tempo e ler realmente esse texto, eles não criam na ressurreição. E olha, deixa eu mostrar para você como é as coisas. Eles não criam na ressurreição. Então eles chegam diante de Jesus, volta seus olhos lá para o verso 23. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. E a interrogação que eles vão colocar diante de Jesus não é baseada no nada, não é baseada em Sócrates, não é baseada em Platão, é baseado na palavra de Deus. E esse é o maior problema quando nós não conhecemos de forma intelectual a palavra de Deus. Eles disseram: mas Jesus, deixa aqui, responde para nós. Havia uma mulher. E essa mulher casou, mas antes que o seu esposo gerasse filhos, ele morreu. Mas esse homem tinha mais alguns irmãos. E assim passaram todos os irmãos casando com esta mesma mulher, e todos morreram sem gerar filhos. Na ressurreição, olha aí, essa mulher vai ser esposa de quem? E eles estão com os pés calcados na palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 25, sobre a lei do levirato. Deus é que deu a lei. Então eles vão lá, pegam a lei de Deus, dá uma torcida nela e joga em cima de Jesus. É assim que as pessoas fazem conosco hoje. Não é a tua Bíblia. Tem uma seita por aí que vem e fala: não é a tua Bíblia que diz desse jeito, não é a palavra do seu Deus que fala assim, não é dessa maneira que a Bíblia está dizendo. Pega a tua Bíblia, abre aí, lê lá, e você lê, e ele diz: não está escrito aí. Você fala: é, então como é que é? Você acredita? Eu acredito, mas e aí? E aí você fica enrolado e prefere não atender, não conversar, não discutir, porque não está preparado intelectualmente para conversar. A resposta dada por Jesus àqueles homens foi essa daí, do versículo 29. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Precisamos nos debruçar para crescer na nossa santidade, não só dando vazão a dons, que também faz parte, mas também conhecer a palavra do Senhor, entender a palavra do Senhor, entender aquilo que o Senhor quer, saber que Ele tem resposta para todas as coisas. Como eu sempre assevero, a palavra de Deus tem resposta para todas as nossas indagações. O problema é em que não sabemos perguntar para a palavra de Deus. Fez a pergunta errada, não vai obter resposta de maneira nenhuma. É simples, deixa eu desenhar um pouquinho para você. O rapaz está namorando com a moça, e ele não orou, ele não buscou a Deus, eles não perguntaram ao Senhor, eles não caminhando, e aí a Bíblia fala sobre fornicação, e eles não querem saber, e eles fornicam, e aí quando fica grávida, vem para o pastor, e agora? Qual é a vontade de Deus? Minha resposta é, tá vendo lá atrás, ó, quando vocês deixaram de orar, quando vocês fizeram a coisa errada, a vontade de Deus estava lá, a vontade de Deus agora, vamos eu e vocês, vamos descobrir. Ela estava lá atrás, ó.
Quando você deixou, maculou, pulou, queimou a etapa. Agora, vamos tentar descobrir. Ou vamos desse jeito aí. Segundo momento é prática de... Meu Deus do céu. Não sei nem para que eu coloquei isso aqui. Prática de oração. Isso é retrógrado, né? Quadrado, antigo, antiquário, velho. Responde para você o Espírito de Deus. Você ora. E como você ora? Eu estava comentando com a Luísa, eu não vou comentar aqui isso, mas estava comentando com a Luísa e ilustrei um fato para ela. E sabe por que muitas vezes nós não recebemos algumas coisas e nosso coração fica às vezes até irado com Deus, entristecido com Deus? Porque Tiago diz assim: vocês pedem e vocês não recebem, porque vocês pedem mal, pedem baseado no egoísmo de vocês. Para e pensa um pouco. Muitas das nossas orações, elas são egoístas. Eu peço olhando para mim, porque eu quero, porque o Senhor precisa fazer para mim. Mas a semelhança de um pai, tipo os nossos irmãos que têm 2 filhos aí, olha só que interessante. Fica a dica, hein? Quando você tem 2 filhos, quando você vai fazer festa de aniversário para um, quando você vai comprar presente para outro, você precisa, antes de tomar essa decisão, parar e pensar, avaliar, planejar. No aniversário desse, eu tenho condição de dar uma boa festa, de comprar um presente maravilhoso. Será que eu terei? Estou planejando para o outro? Mas nós não pensamos nisso. Ah, Senhor da graça, nos ajuda, que seja maravilhoso. Você faz para aquele filho. Mas não pensou ou não passou a planejar a partir dali para aquele outro. E quando chega na festa do outro, vem com aquela conversa de Cerca Lourenço para enganar Buenos Aires. Ah, filho, você sabe então a situação econômica do país. A Rússia invadiu a Ucrânia e aí nós ficamos sem petróleo, a gasolina subiu, tá difícil. Eu não vou poder te dar sua festa. Ele só entende o seguinte: papai gosta mais daquele do que desse. Tudo, um monte de coisa que você falou, ele não gravou. Mas deixamos de orar. E muitas vezes oramos de forma egoísta, porque nós queremos para nós. Poderia ilustrar de uma forma muito mais forte para você, mas deixa para lá. Não vamos mexer nisso nessa hora, porque vai balançar vocês. Mas a prática da oração, como você viu lá, ele dividiu, olha, vocês erram por 2 motivos. O primeiro deles, vocês não têm conhecimento da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Ele vai dizer em João capítulo 5, versículo 39, que nós precisamos examinar. Examinar não é olhar, examinar não é passar os olhos. Examinar é aquela coisa quando você chega numa loja, né, Caia? Ah, eu quero aquele sapato. Ah, é bom, a senhora vai levar. Não, peraí, não é bagunçado assim não. Traz o sapato aqui, deixa eu ver, deixa eu examinar, deixa eu olhar se a cor é legal, deixa eu pôr no pé para ver se fica bom, deixa eu dar uma voltinha, ver se está legal. Isso você está examinando para tomar uma decisão. É isso que Jesus diz: examina as Sagradas Escrituras, não passa os olhos por ela, não dá uma olhada, examina, olha, vai às profundezas, porque é lá que estão as pérolas mais grandes e maravilhosas, mais valiosas, estão para aquele que escava, aquele que persevera, aquele que vai fundo, não aquele que passa pela superfície apenas. Examinai, porque ao examinar vai me conhecer melhor, porque elas testificam de mim, diz o Senhor Jesus. A prática da oração, como ele disse lá em Mateus, que é o segundo momento,
Errais por não conhecer as Escrituras, não conhecer a palavra do Senhor, nem o poder de Deus. O poder de Deus se conhece pela oração. É orar, é falar com o Senhor, é conversar com Ele, é ter intimidade, é chegar, Senhor, senta aqui, eu e você agora, vamos bater um papo, me ensina, me fala. Eu não entendi aquela situação, por que aconteceu aquilo, por que ocorreu aquilo. Eu tenho esse plano, eu tenho esse projeto, eu tenho esse algo, eu quero chegar em tal lugar. Me coordena, me ajuda, me orienta, fala comigo. É como foi dito aqui agora há pouco. Primeiro, somos animais racionais. Então, quando combinamos de que nós vamos pintar o telhado, nos preparamos, levantamos cedo no despertador, já liga. E aí, já está chegando, eu já estou aqui, o horário já deu, já levantou. Não, estou chegando. Aí, ou seja, nos preparamos e de repente oramos, pedimos e o Senhor muda todo o cenário. Como seres racionais, o que deveríamos fazer é sentar aqui no cantinho. Falei, eu sei que o Senhor não erra. Então, o que está acontecendo, Senhor? O que eu não estou vendo? Mas se você examinasse, eu não sou Deus, mas provavelmente talvez ele te desse essa cutucada e falava, você não entendeu? Ô, Nilson, peraí, deixa eu te falar. Pega aí a Bíblia. Ô, Senhor. Vai folheando aí. Tem um livro chamado Provérbios. Você já encontrou ele? Na sua tem? Essa versão que você usa tem? Tem, Senhor. Então vai, abre Provérbios. Encontrei Provérbios, Senhor. Vai lá para o capítulo 16. Achei. Então olha o seu olhão grande aí no versículo 1. Os homens fazem plano, mas a resposta certa vem da minha boca. Jesus, obrigado. Mas antes disso, como ser irracional que muitas vezes somos, agindo apenas pelo instinto, já estamos reclamando. Oramos a Deus, fizemos um plano, levantei cedo, podia estar dormindo um pouco mais, vim correndo para cá, tive que parar no posto, colocar combustível no carro, cheguei cedo aqui. Jesus apronta essa esparrela comigo. Nós que somos pais, como o nosso coração fica quando nós fazemos algo, tomamos uma decisão baseada em algo que os nossos filhos não estão vendo, ou muitas vezes retemos um desejo deles, interrompemos algo para que ali na frente eles consigam algo melhor e maior, e os nossos filhos reclamam. Você não me entende, você não gosta de mim, você não quis me dar mesmo. E é isso que nós fazemos com o Senhor. Prática de oração. Nós não fazemos mais meditação. Ou seja, em vez de lermos, houve um tempo em que os cristãos nem liam mais a Bíblia. Os cristãos tinham um negócio que era chamado caixinha de promessa. Você é novo, você não sabe disso, né? Mas tinha um tempo em que existia a caixinha de promessa. Em vez dos crentes lerem a palavra do Senhor, eles iam lá, abriam, falavam, Senhor, fala comigo, e tirava lá. Não, Senhor, eu não entendi muito bem, tirava lá. Não, essa palavra aqui não é boa. E ficava escolhendo lá até que, agora o Senhor falou comigo. Essa é uma palavra boa. Tiravam porções, mas tiravam porções que muitas vezes vinham descontextualizada e também fora daquele contexto do qual o Senhor falou aquilo ali. Ele não soltou a sua palavra ao vento, mas ele disse com um propósito, com um objetivo, para resolver algo, para ensinar algo, para criar um princípio, e nós nos alimentávamos dessa forma, não tínhamos a prática de meditar na palavra do Senhor. O que o Senhor está dizendo com essa passagem? O que está acontecendo aqui? Por que o Senhor enviou essa palavra? O que o povo estava fazendo? O que o povo estava passando? O que estava ocorrendo? Quando você lê lá, tipo, Abacuque, por que Abacuque está com essa raiva tremenda de Deus? É que faz uma oração como se estivesse com raiva, falando para o Senhor, você não sabe o que está fazendo, não está entendendo, a coisa já está ruim, estão pedindo para o Senhor melhorar, isso vai trazer um povo que vai piorar a situação. O que está acontecendo? Por que esse homem está desse jeito?
Por que que a mulher daquele outro virou uma estátua quando os anjos do Senhor ali estavam diante daquele povo, trazendo livramento, e a mulher ficou no meio do caminho? O que estava ocorrendo? Qual seria a situação? Por que que acontece essa desgraceira na vida do marido dela? O que estava ocorrendo? Deixa eu saber. Mas não meditamos na palavra de Deus. Na atualidade, nós nos deitamos sobre a palavra de Deus. Ai, pastor, eu começo a ler, dá um sono. E aí, em vez de eu meditar, eu me deito em cima dela, tiro uma soneca. Aleluia, Jesus falou comigo, vou lavar a louça, vou lavar a roupa agora. Vou fazer o almoço, aleluia. Jesus seja glorificado. Você não leu nada. Existe uma coisa interessante, porque com a questão do comportamento e do aprendizado, existem dois nomes de grande importância nesse meio: Vygotsky e Piaget. Eles construíram uma tese chamada construtivismo, de que o comportamento, as reações humanas, elas crescem nas interações. Vygotsky assevera que o ser humano só se torna ser humano quando ele convive com outros seres humanos, porque se ele não crescer junto com outros seres humanos, ele não interagir com outro ser humano, ele não vai se transformar em ser humano. Deixa eu desenhar um pouquinho para você. Olha lá, tem um ser chamado Marina ali, não tem? A Marina fala? Não fala. A Marina vai começar a entender a partir do momento em que ela começar a assimilar os sons que a mãe dela faz. E dali a pouco ela começa a emitir esses mesmos sons, tentando reproduzi-los, mas sem compreendê-los. E ela começa a aprender a língua da mãe, a língua dos pais, a língua da sociedade, nessa interação com a sua mãe, com os seus pais, com os seus irmãos, com a comunidade. Se porventura, e eu não estou dando dica nenhuma, nem desejando isso, mas se porventura a Tatiane Wellington colocasse a Marina num determinado lugar e a deixasse lá, onde ela não tem contato com outros seres humanos, com outras pessoas, essa menina não aprenderia a falar, ela não aprenderia a viver em sociedade, ela não se tornaria em ser humanos. É baseado nisso que nós temos o filme Mowgli, o Menino Lobo. Abandonado na floresta, criado pelos animais, ele não aprende a língua humana, ele não desenvolve a sociabilidade, ele não consegue interagir com os seres humanos, ele, na verdade, para os seres humanos, ele é um animal. E com os animais ele consegue interagir, porque a vivência, a experiência, nessa interação é que ele cresceu. Essa é a tese que Vygotsky desenvolve, é na interação com o ser humano que ele desenvolve. Ele vai mais longe e diz assim: se você pegar um bebê que nasceu em uma determinada nacionalidade, vamos lá de novo, Marina nasceu na nacionalidade brasileira, mas ela ainda não aprendeu, e se você colocar para que ela conviva, cresça com uma família alemã, dali um pouco ela entenderá que ela é alemã, desenvolverá, aprenderá a falar, viver, sociabilizar-se como um alemão. É isso que ele quer dizer. Você, como ser humano, cresce na interação com o outro. Como é que você vai crescer em santidade sem ter interação com o teu Deus? Oh, meu Deus! É na interação com Deus, é na vivência com Deus, é na experiência com Deus, é no contato com Deus que eu aprendo a ser santo, que eu desenvolvo a santidade que está na minha vida, que eu me separo daquilo que não vem de Deus, daquilo que não convém, não glorifica, não exalta o Senhor. Como eu vou aprender de Deus sem interagir com Deus? Eu quero mais de Deus, mas bem lá de longe. Eu quero mais de Deus. Eu preciso interagir com o Senhor. É nessa interação com o Senhor, usando ainda o exemplo da Marina, é ali que ela vai aprendendo a reconhecer pelos sons a voz que é da mãe. Ela vai crescendo e vai aprendendo a descobrir na entonação o sentimento que está imbuído naquela afirmação da mãe. Eu brinquei com a irmã Caela um pouco antes, falei: Caela, perguntando do horário, falei: Caela, já deu? Já, pastor, já deu.
Eu falei, mas irmã Kaela, chegou o horário ou já deu porque encheu? Você só consegue fazer essa diferenciação muitas vezes na entonação. É nela que vem o sentimento, porque a emoção normalmente vem depois. Ah, não concordo com isso não. Você coloca uma panela para esquentar a água no fogo, e aí inadvertidamente você vai lá e tal, mete a mão antes que a emoção diga tá quente, o sentimento já vai tira a mão daí. Aí depois que você vai sentir, nossa, tá quente, será que queimou? O sentimento vem antes. É por isso que quem não determina, não trabalha o instinto, vai fazer com que o seu comportamento seja apenas responder instintivamente e não racionalmente. É nessa interação com o Senhor que você vai aprender, como disse Jesus, a cada indagação, a cada fala, você percebe que Jesus dá um tempo, ele não responde de bate-pronto, ele dá um tempo, ele para, respira, inspira, e aí toma, com toda a classe. Eu preciso desenvolver o toque místico. Um monte de teólogos de plantão, um monte de especialistas de plantão, um monte de sapientes de plantão, como que colocaram uma capa sobre a igreja do Senhor na face da terra. E você hoje não vê mais o místico. Não, isso aí não veio de Deus. Essa coisa de místico, isso é coisa lá daquela situação, daquele povo, não é povo crente. O povo crente não faz barulho. O povo crente não usa os dons, né? O místico é usar os dons de Deus, é deixar Deus usar a sua vida. Quanto tempo faz que Deus não usa a sua vida? Quanto tempo faz que você vem e fala aí. Ah, depois. E aí a gente sai com aquela esparrela assim, eu não tive oportunidade. Uma vez me pediram para visitar um homem, que falaram, pastor, esse homem louvava a Deus, que era uma coisa linda, tem um dom maravilhoso do Senhor, você precisa ver que coisa tremenda, quando esse homem abre a boca para adorar, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu falei, amém, vamos conhecer esse prodígio lá. E fomos até a casa do irmão, e aí o irmão colocou um rosário de reclamação, de murmuração e de impedimento, porque ele não conseguia, as pessoas ficaram com inveja, as pessoas não dão oportunidade, as pessoas não deixam a igreja, o pastor, a diaconisa, o missionário, o evangelista, o presbítero, o apóstolo. Eu falei, meu Deus do céu. E eu só ouvindo ali, quietinho. Aí eu estava parado, olhando e olhei a casa dele, e na frente da casa desse irmão, ele estava terminando uma varanda enorme, estava faltando só colocar o gradil, estava aberto, mas era uma varanda linda. O que o senhor acha, pastor? Sempre assim, né? O pastor tem que falar alguma coisa, como se a gente soubesse tudo. Eu falei, irmão, aquela varanda é sua? É. Vamos sair lá, dar uma olhada para ver, que bonito. Ele falou, vamos. Aí fomos lá, saímos, olhamos. Aí eu fiquei assim. Falou, o senhor está procurando o que? O gradil eu não vou colocar, ainda não estou acertando lá com o serralheiro. Falei, não, que bom. Mas o que o senhor está procurando? Falei, estou vendo onde eu acho o presbítero, o pastor, a diaconisa, o missionário, o evangelista, o apóstolo, o semideus. Eu não estou vendo ninguém aqui. Pô, senhor, aí já tomou, né? Já quis subir. Mas, pastor, o que é isso? Está de palhaçada? Falei, não sei se é eu ou se é você. Porque quem está impedindo você? Não é a varanda, não é sua? É, o dom Deus não te deu? Então por que você não louva o Senhor? Aí fala em línguas, eu não tenho interpretação de língua, eu não entendi nada. Mas eu falei, eu não vejo ninguém te impedir de você louvar ao Senhor aqui. Coloca uma cadeira, abre a tua voz, louva o Senhor. Você faz para Deus ou para que os outros vejam e glorifiquem o seu maravilhoso nome? Se você faz para o Senhor, não importa onde, não importa o lugar, não importa em qual momento, eu adorarei. A hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se você ficar esperando uma oportunidade para adorar na igreja, ficar esperando uma oportunidade para adorar aqui, o Senhor não vai ver em ti adorador dele. Adora aí, vai buscar seu violão, vai buscar seu instrumento, adora o Senhor. Eu preciso de um preparo, já vi que então
tu precisa aceitar Jesus de novo. Com licença, vou embora. O místico, o toque místico de Deus, a palavra do Senhor através do apóstolo Paulo, ele diz, olha, aquele que ora em línguas, fala a Deus. Você tem feito isso lá no recôndito do teu quarto, lá na tua casa, nas oportunidades que você tem na casa do Senhor de orar? Eu não vejo, sinceramente, irmão, eu não vejo ninguém indo lá e tapando a sua boca, colocando um capuz em você. Se você não fala é porque você não quer. Ah, mas não tem estímulo, a oportunidade está aberta, a hora está aí. É só você falar. Precisa abrir a porta da motivação interna e dar lugar e vá ação para o Senhor. Fala, vem Espírito de Deus, está aqui o instrumento do Senhor, usa da forma, da maneira, do jeito que o Senhor assim o quiser. Aquela mulher tinha um problema, uma dificuldade, ela falou, ninguém precisa olhar para mim, falar comigo, me dar oportunidade nenhuma, eu quero apenas tocar no Senhor, Ele não precisa falar comigo, olhar para mim, Ele não precisa estender a mão, não precisa fazer nada, eu sei que apenas se eu tocar nas suas vestes, vai sair virtude do Senhor. Toca no Senhor a todo momento, a todo instante, aonde você estiver, dá vazão aos dons, Senhor. Ah, Deus abençoa, cansei de ver irmãos e irmãs que se envolviam com louvor e que cantavam que nem uma gralha, uma taquara rachada e dobraram o seu joelho, clamaram ao Senhor, Senhor me abençoa, me dá o dom, eu quero louvar o teu nome, abrir a tua boca, cantar a ti, o Senhor abençoe, a boca continua fechada até hoje. Não tem oportunidade, pastor não deixa, ninguém me chama. Você falou que ia louvar o Senhor, não disse que ia louvar para o pastor, não disse que ia louvar para a igreja. Quando você pediu a Deus, falou, me dá o dom que eu vou te louvar e não louvar os outros. Às vezes desenvolvi uma tese que quase que me tiraram da igreja. Falei, eu penso que os ministérios de louvor por aí afora, não é dica nenhuma, é uma tese que eu desenvolvi há um tempo. Os ministérios de louvor por aí afora deviam cantar de costa para a igreja. Tem que ser unido. Essa frase eu ouço direto. Tem que ser unido. O pai sempre tem. Não. Mas por quê? Bom, se eu preciso responder o porquê da minha tese, já deu problema. Falei, olha, se eu estou louvando ao Senhor sem olhar para ninguém, sem observar ninguém, eu estou procurando fazer como o Senhor, eu creio, o Senhor disse para nós aqui essa semana, eu preciso me preocupar se o culto que eu estou prestando está sendo agradável ao Senhor, não aos outros. Foi Deus quem disse para nós. Eu preciso me preocupar se o culto que eu estou prestando, Deus está se agradando dele, ou eu estou preocupado em agradar todo mundo. Se eu puder trazer uma mensagem e ela agrade a você, amém, glória a Deus. Mas se não agradar, foi o Senhor quem me deu, aleluia. Como eu disse para algum, olha, a carapuça serviu, coloca da cabeça aos pés. É gostoso, come até se empanturrar. Não serviu, não come. Ah, é assim? Eu falei, assim em número, gênero e grau. Meu compromisso é com o Senhor e com a palavra dele. Se ele diz, fala, eu não vou deixar de falar, não. Segura aí, toma, se vira. Desenvolvemos a lei da prática e do amor. Nós, como cristãos, precisamos observar o Senhor e ver que Jesus amou as pessoas, não o pecado dela, mas amou as pessoas. Eu cheguei uma vez numa determinada igreja para trabalhar, e aí me designaram para trabalhar com os jovens. E aí um dia, eu falei, olha, eu queria dar uma oportunidade para o irmão tal. Meu Deus, acho que é porque não tinham pedra, Luiz. Senão tinham me apedrejado. Mas não perdoaram, quando eu fui saindo já me pegaram. Fizeram aquela roda, você é doido. Eu dou oportunidade para aquele irmão. Meu Deus, que lá é uma sujeira, aquilo não presta, um mulambento danado. Fiquei olhando, ouvindo, eu falei, Jesus, estou na igreja ou eu vim aonde? Jesus amou todas as pessoas, não as atitudes dela. Não aquilo que elas faziam, ele não tem comunhão com o pecado de nenhum de nós. Mas ele não nos deixa de amar, já diz Paulo aos Romanos, nada pode nos separar
do amor de Deus revelado em Cristo Jesus o Senhor. Eu tenho que estender a mão, eu tenho que ajudar, mas também junto vai a chibata, vai a correia, vai a correção. Olha, o Senhor te ama, mas não concorda com as suas atitudes. Mas as pessoas entendem de que quando elas são redarguidas, quando elas são contra-argumentadas, quando elas são chamadas à atenção, não existe amor na tua vida. Ei, deixa eu falar para tu. Quem gosta de ser repreendido? Então essa conversa de, tem que repreender com amor, mas nem com amor a pessoa vai aceitar de maneira nenhuma, porque o ser humano não aceita ser corrigido de forma nenhuma, mas a palavra do Senhor diz para mim e para você nessa noite, eu só corrijo aqueles a quem amo. Se você está sem correção, não é meu filho, presta atenção nisso, é palavra do Senhor. Então aquelas falácias do Senhor não envergonha, como assim? Falta de conhecimento bíblico. Ele diz, ei, aquilo que você faz no teu quarto escondido, eu vou subir e gritar bem alto em cima do telhado. Não vou compactuar de jeito nenhum, vou corrigir para que você melhore e para que possamos estar junto no céu, para que você receba a imarcessível coroa da vitória, para que você receba aquela residência, aquele local, aquela habitação onde vou estar contigo, para que você participe da mesa a qual estou esperando, pois ele diz, já não participarei mais deste momento até estarmos todos juntos no céu. Ei, crente, ele está te esperando para participar da ceia. Você vai perder o convite? Vai errar o dia da festa, vai se desviar e perder a oportunidade. Vamos crescer em graça e em conhecimento do Senhor. Vamos tocar no Senhor, deixar Deus nos usar com o dom, o talento que Ele tem nos dado. Irmãos, quero encerrar nessa noite dizendo para você, eu tenho uma verdade incrustada em fogo no meu coração. Esta obra que está sendo realizada na face da terra, não especificamente aqui onde nós estamos, mas essa obra que está sendo realizada na face da terra, que é a pregação do Evangelho de Deus, ele tem um dono. Essa verdade está em fogo no meu coração. A obra de Deus tem um dono. Concordo com os senhores que ela está uma bagunça, ela está uma falácia, ela está cheia de erro, tem pessoas aproveitando, pessoas se subserviando, pessoas enganando outras, logrando outras, pessoas se beneficiando da obra de Deus, pessoas que são lobos devoradores, mercenários apenas, que procuram mais é desviar, mas ela ainda tem um dono. Esse dono é o Senhor, mas o Senhor tem algo interessante, porque lá em Eclesiastes capítulo 3, ele diz que tem um tempo pré-determinado para todas as coisas. Então o tempo da falácia, o tempo do erro, o tempo da bagunça na obra do Senhor, daquelas obras que as pessoas fazem dizendo, estou fazendo a obra de Deus, fazendo a sua própria obra e dizendo que é obra de Deus. Ele diz que vai chegar o tempo, e o tempo é que quando a maldade, a malignidade, o pecado encher o copo e o copo transbordar, aí é a minha hora de colocar um ponto final nessa bagunça. Espero eu que você e eu também estejamos do lado certo, aquele lado em que ele dirá, vinde servos bons e fiéis, entrem no gozo do seu Senhor. A obra ainda é de Deus. E Deus cuida da obra dele, então precisamos ter isso em nossa mente, em nosso coração. Eu não estou fazendo, e aí falando para nós aqui, que foi motivo de muitos dos problemas que nós tivemos aqui, você não está fazendo para mim. Você não faz nada para mim. Você faz para o Senhor. E se você achar que eu estou fazendo porque o pastor pediu, tá errado já. É que de repente você não prestou atenção no texto de Colossenses, né, Adriano? Tudo quanto fizerdes, seja por palavras, sejam por atitudes, fazei-o no nome do pastor, fazei-o para a denominação, fazei-o para que o povo veja, fazei-o para receber as glórias, fazei-o em nome do Senhor, mas como servindo aos homens. Aí é um problema sério com a questão da obediência.
Então, que nós possamos nos separar, desvestir de tudo aquilo que atrapalha, aquilo que impede, buscar ter mais contato, interação com o Senhor, porque quanto mais interação com Deus, mais de Deus na nossa vida, mais Deus cresce na nossa vida, mais Jesus é glorificado, mais as pessoas observam a transformação que há no nosso ser e na nossa vida, melhores serão as nossas orações, as nossas petições, porque elas estarão alinhadas com o propósito, a vontade, o desejo de Deus na nossa vida e na vida de outrem. Quanto mais meditarmos na palavra do Senhor, mais nós cresceremos em estatura e em graça, menos erraremos. Eu tenho olhado e às vezes com um pouco de tristeza, olha o mundo de uma maneira geral. Qual seria a posição de liderança, a posição de destaque? O Senhor disse: eu vos colocarei entre os reis e aqueles que estão revestidos de autoridade. Onde nós temos visto os cristãos em lugares de autoridade, de destaque. A santidade não cresce na vida da grande maioria, e eu gosto de dizer para minha esposa de que nós vemos muitas vezes, e isso é triste, nós nadamos, lutamos contra a maré, não deixando que ela nos afogue, não morrendo afogado de maneira nenhuma, é uma luta tremenda. E aí quando Deus nos coroa com prosperidade, com vitória, a gente morre afogado na praia. Esquece de Deus, faz besteira, faz esparrela, agora não preciso mais, estou por minha conta. Você olha para as posições e você vê os cristãos, infelizmente, para vergonha nossa, envergonhando o nome de Cristo, dando mau testemunho, fazendo aquilo que o mundo faz, usando daquilo que as pessoas que não têm compromisso com o Senhor fazem e agem. É por isso que nós não crescemos como servos do Senhor, como filhos de Deus. Nosso Pai é o dono do mundo e a gente não consegue chegar em lugares, mas para isso eu preciso preparar a minha vida a partir de agora, porque eu sei, eu creio que o Senhor tem grandes coisas lindas, tremendas para a nossa vida, mas eu preciso me preparar, eu preciso solidificar a minha vida para não vender de maneira nenhuma, como uma vez um filho perguntou para o pai assim: pai Wellington, o que é princípio e hombridade? E o pai Wellington respondeu para ele: filho, é uma coisa que você vai guardar, segurar até que alguém pague um preço bem grande, você venda e joga fora. Vamos participar do corpo do Senhor. Cadê a irmã Luísa? Está ocupada lá. Então, irmã Diana, venha. Irmã Caiala, venha. Só precisa de carteirinha para servir na igreja, né? Jesus não deu carteirinha para ninguém. Chamou e falou: vai trabalhar, vai embora. Eu não vi ele dando credencial. Ele falou: vai trabalhar. E eles saíram alegres trabalhando. Você que vai participar do corpo, do sangue do Senhor, se coloque em pé nessa noite. Vamos então, depois, um pouco antes de terminarmos o culto, esse pão abençoado, fornecido especialmente pela padaria Mananciais Pães. Se você quer um pãozinho gostoso, maravilhoso, olha o merchandising e tal. Depois você vai levar esse pão para casa, talvez. Se você tem fé? Pelo menos a Sueli parece que está com fé. Nós vamos sortear aí para quem está aqui conosco. Você vai levar esse pão, degustar o pão que faz parte da mesa do Senhor. Levante suas mãos santas para cá. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez nós te pedimos, Senhor, nessa hora tão linda e especial, que o Senhor, ó Deus da glória, abençoe esses elementos, fruto da terra, é verdade, mas que, ó Pai querido e santo, simbolizam nessa hora seu corpo e sangue. E nós vamos, ó Deus da glória, aleluia, nos alimentarmos dele de maneira memorial, como o Senhor diz: fazei isto em
memória de mim. Ao fazermos isso, Senhor, que haja em nosso coração e mente a recordação de que foi vertendo este sangue, de foi tendo o teu corpo moído, ó Deus da glória, pelas nossas pisaduras, que nós recebemos essa salvação, que nós recebemos, ó Deus da glória, a oportunidade, o direito de podermos participar com o Senhor, que haja em nós, ó Deus da glória, esse misto de alegria por essa oportunidade única de mais uma vez participar deste momento, mas também esse misto de tristeza, porque foi pelo seu sofrimento, foi pela sua dor, Senhor, que nós recebemos todas essas coisas, um lugar no céu, recebemos, ó Deus da glória, aleluia, sermos chamados filhos de Deus, recebemos a eleição de fazermos parte da família do Senhor. Que o Senhor então nos alimente e nos fortaleça nessa noite através desses elementos. É o que nós pedimos, agradecidos, oramos em nome do Senhor Jesus. E você respondeu dizendo: graças a Deus. Servi então. Você toma aí do pão, toma do cálice, mas aguarda pelo seu irmão, aguarda pela sua irmã, para que todos nós possamos tomar juntos, como corpo, como família de Deus. Com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluias. Deus abençoe. Glórias a Deus. Que na noite em que foi traído, o Senhor tomou o pão e partiu, e tendo dado graças, distribuiu a eles, dizendo: este é o meu corpo, que é partido por amor de vós. Nos alimentemos do Senhor em espírito nessa noite, em nome de Jesus. Faltou aí? De semelhante modo, diz que após eles haverem ceado, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue.
derramado por amor de vós para a remissão dos pecados. Que Ele novamente nos limpe, nos purifique daquilo que nós talvez fizemos nessa última semana, nesse último mês. Vamos lavar mais uma vez nossas vestes no sangue do Cordeiro de Deus. Tomemos dele todos nós e sejamos agradecidos. Oh, glória! Aleluia! Pai querido e santo, louvado seja o Senhor por essa oportunidade única que o Senhor nos deu, nos concedeu, de podermos participar, Senhor, mais uma vez, dessa oportunidade linda, maravilhosa, que ao Senhor da glória, o teu sangue, Senhor, possa nos purificar, o teu corpo possa nos alimentar. Tua palavra diz que aquele que crê no Senhor vive pelo Senhor, e não só isso, mas se alimenta do Senhor, porque o teu corpo é verdadeira comida, teu sangue é verdadeira bebida. Que possamos nos alimentar, Senhor, de Ti, porque quando não nos alimentamos de uma comida, como Pedro nos diz, de um leite racional, um leite sem dolo, um leite, ó Deus da glória, puro, fortalecidos somos, mas quando nos alimentamos, ó Deus, de alimento tóxico, de alimento ruim, quando não temos vontade de nos alimentar, papai, nos tornamos raquíticos, fracos, anêmicos. Meu Deus, que entre nós não haja ninguém fraco, ninguém anêmico, ó Deus da glória, ninguém raquítico na fé. Por isso nos alimenta o louvor e a glória do teu santo e maravilhoso nome. Adoremos a Deus, aleluia. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluias. E as palmas louvem ao Senhor. Aleluias. Salve os irmãos novamente com a paz do Senhor. Vamos fazer então o sorteio do pão. Vai orando aí, já vai falando em mistério para ver se Deus ouve. Vamos lá. Vem aqui, Dérico Antônio. Tira um papelzinho aqui. Em nome de Jesus, quem é?
Quem é? Em nome de Jesus. Elton. Não ouviu. Elton. Então o Elito leva o pão. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Amanhã o café, aonde mesmo? Aí, Veneiro, alguma coisa? Né? Aí amanhã, se você chegar para trabalhar, já vão estar na porta lá. Cadê o pão? Café já está aqui, né? Como o Gil já chega cedo, olha o café. Fala, olha, o pão é por sua conta dessa vez. Coisa linda e boa. É servir o Senhor junto com vocês, adorar o Senhor junto contigo. Se coloque em pé. Vamos agradecer a Deus por esse momento maravilhoso de louvor e adoração ao Pai. Que você tenha uma ótima noite, uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus, de grandes realizações, e que Deus faça da sua vida um sucesso em nome de Jesus. E que agora então, amados e queridos irmãos, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a graça redentora, salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e lindas consolações do maravilhoso Espírito de Deus estejam sobre você, meu irmão, estejam sobre você, minha irmã, e sobre o povo que se reuniu aqui de forma presencial ou virtual, esteja desde agora e para todos sempre. Quem recebeu, disse bem forte: oh, maravilha, abraço, irmão do lado, e a paz do Senhor, Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.